Meus irmãos, o texto para a nossa meditação nesta manhã será o Salmo de número 100. Acompanhem a leitura que eu vou fazer deste Salmo. E ao final da leitura, recite junto comigo o verso 3. Salmo 100, eu faço a leitura, você acompanha com atenção, reverência, fé, satisfação no coração, e ao fim da leitura nós leremos juntos o verso de número 3. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Leia comigo o verso de número 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém. Senhor Deus bendito, nós te louvamos, nosso pastor sublime. Obrigado, Senhor, por esse cuidado tão especial que nutres no teu coração para conosco e praticas através do teu Espírito, da obra de Cristo, da instrumentalidade da igreja, por tua providência movendo todas as circunstâncias para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o teu bendito propósito. Senhor, Deus maravilhoso, grandioso, grande Rei diante de quem estamos, nós te clamamos, Senhor, que a tua providência seja conosco nesta manhã e especialmente nesse momento de meditação na tua palavra, que a temos diante de nós, fruto da tua amorosa providência. Te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, por iluminação, compreensão, ó Pai, por iluminação, clarificação da tua vontade, da tua verdade, em nossa mente e em nosso coração, para que amemos a tua verdade e a pratiquemos, também por obra graciosa do teu Espírito. Clamamos, portanto, que a tua palavra nos santifique e nos consagre a ti, que aquilo que o Senhor nos der a compreender, o Senhor também nos dera a amar, e assim a buscar em nossa vida, em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui este salmo, um dos 8 salmos que são conhecidos como os salmos do grande rei. Essa coletânea do Salmo 93 até o Salmo 100, que enaltece, que celebra, que ratifica, que reforça a ideia da grandeza do nosso Deus. O grande rei da terra, do universo, aquele incomparável, segundo o profeta que nós lemos no começo do culto. E você tem nesse sobretítulo, não é, a informação, Salmo de ações de graças. Você tem também esta classificação que os antigos hebreus mesmo deram a esse salmo como um salmo que faz parte dessa coletânea. No arranjo para o texto canônico, bíblico, ele foi assim classificado, ou seja, no manuseio do povo de Deus, no reconhecimento que o povo dá às Escrituras por meio da iluminação do Espírito Santo. Esse salmo de ações de graças, que expressa gratidão a esse grandioso Deus. Este salmo que é reconhecido também como útil para informar, para ratificar, para afirmar sua grandiosidade como o grande rei do universo, era também, na compreensão desta igreja no Antigo Testamento, utilizado na festa dos tabernáculos, que celebra a salvação. Então você tem aqui os aspectos essenciais da adoração ao Senhor: a gratidão pela salvação, a afirmação do grandioso Salvador, portanto, proclamação, ensino, edificação, e a alegria, a festa dos tabernáculos, a celebração
pela salvação. Esses três aspectos essenciais do culto oferecido ao Senhor estão aqui emblematicamente considerados neste salmo, na forma como ele foi escrito e na forma como ele foi recebido pela comunidade desta fé dos salvos do Senhor. Este salmo é emblemático e nos ensina muito sobre adoração, sobre o que fazemos aqui domingo após domingo. Nós agradecemos a salvação, nós proclamamos a salvação e nós nos alegramos nesta salvação. Não é assim que fazemos? A estrutura do salmo também começa a nos ensinar a ter uma consciência mais apropriada do que fazemos aqui. Você vai notar, não é? Olhando com atenção, que os versos 1 e 2 trazem 3 convites, não é assim? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O primeiro convite, vamos celebrar. Sirvam ou servir, sirvam ao Senhor, não é isso? Com ações de graças. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Então você tem uma sequência: celebrai, servi e apresentai-vos. Sempre com esse aspecto de convite, 3 convites feitos na chamada primeira linha da poesia, que é composta pelos versos 1 e 2. Você é convidado, ou nós estamos fazendo o convite a celebrarmos o Senhor, servi-lo e nos apresentarmos diante dele. No verso 4, nós temos outro grupo de 3 convites. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Entrar, render graças e bendizê-lo. No meio desses 3 convites, tem o convite mais essencial, o 7º, não na sequência, mas 7º aqui na nossa consideração, que é saber, ter consciência, estar atento, estar informado, saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Essa própria estrutura vai reforçando diante de nós que a essência do culto é a consciência que nós temos quando o praticamos. Então, os convites todos a celebrarmos ao Senhor com júbilo, servi-lo com alegria, apresentarmos-nos diante dele com cântico, entrarmos por suas portas com ações de graças nos seus atos com hinos de louvor, rendermos-lhe graça e bendizermos-lhe o nome, tudo isso está envolto na atmosfera da consciência de que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Essa é uma estrutura, é um recurso muito comum na literatura hebraica, especialmente nas poesias, que é o caso deste cântico. Você trabalha com um número ímpar de informações, divide essas informações em 2 partes pares, e no meio está a informação essencial, que qualifica, que rege, que dá sentido, que orienta todas as outras. Então, a celebração, o serviço, o apresentar-se diante do Senhor, o entrar aqui, estar na presença dele, complementando a ideia de se apresentar, que foi interrompida lá no final do verso 2, para dar lugar ao verso 3, que nós repetimos aqui, a consciência de que Ele é Deus. A ideia de se apresentar é retomada. Entrem por suas portas, entrem nos seus átrios. E assim, nós somos chamados a render graças, expressar gratidão e bendizer ao Senhor. O que rege tudo isso, essa sequência de celebração, serviço, gratidão, representados ludicamente pelos cânticos, tudo isso é entremeado, literalmente, graficamente, de forma literária e de forma literal, está no meio a consciência da essência do culto a Deus, a consciência de que
Ele, Javé, Yavé, o Deus especial, o Deus que se revelou, o Deus que tem um pacto com o seu povo, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o nosso Criador, nós somos sua posse, sua propriedade peculiar. Somos a sua posse, somos o povo do seu pastoreio. E ao fim nós temos a explicação final, porque Ele é bom, minha gente, porque o Senhor é bom. A misericórdia dele não tem fim nunca, dura para sempre. E de geração em geração, se renovando, vem a sua fidelidade. Ele é imutável, isso não vai mudar. E assim nós temos esse compêndio, esse sumário da adoração ao Senhor. Por isso que você tem aí no boletim, como tema proposto para essa meditação, vida com Deus, o coração, a essência, o centro da adoração que prestamos aqui, da adoração que se estende na nossa vida para além deste lugar abençoado que usamos para cultuar ao Senhor. Então, se você olhar bem esta ideia do serviço, da celebração, de estar na presença de Deus, é apresentado nestas expressões dos versos 1 e 2 e do verso 4, que tem entre eles, obviamente, o verso 3, como essência, a consciência de quem Deus é e da nossa relação com Ele, você vai perceber que o salmista destaca pelo menos 2 aspectos muito essenciais dessa adoração. Então, no primeiro bloco dos 3 convites, você vê o destaque à alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor, não é assim? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. A ideia do serviço está ali, entremeada, não é? Servir ao Senhor com alegria e apresentar-se diante dele com um cântico, como nos explicou o reverendo Alceu no domingo passado, nessas estruturas de paralelismo, ideias que de forma poética, que de forma cativante, vão sendo repetidas, ou para se contradizer, para fazer o paradoxo, para você ver, olha que contraste, ou para se reafirmarem, não é? Então, servir ao Senhor com alegria e apresentar-se diante dele com cântico, são ideias que se complementam e que se explicam uma à outra. Nós entoamos esses cânticos diante do Senhor como um serviço feliz, alegre. Celebrai com júbilo ao Senhor. E isso é explicado na linha seguinte. Como é que é isso? Você serve ao Senhor com alegria. Você se apresenta diante dele com um cântico, porque a alegria toma o coração dessa comunidade de salvos, dessas pessoas conscientes de que o Senhor, Javé, é Deus, de que Ele nos fez, nós somos dele, somos o seu povo, o povo que Ele cuida como um pastor de suas ovelhas. Então esse aspecto da alegria precisa estar presente, entremeado pela devida reverência. O aspecto da alegria tratada com reverência, nós estamos alegres, reverentemente alegres, nós estamos reverentes, alegremente reverentes na presença do Senhor, porque a salvação deve fazer nosso coração transbordar de alegria diante do Senhor. A Deus louvai e com fervor tributai profundo amor e respeito. Há uma grande satisfação, há uma grande reverência. Então essa alegria entremeada, cortada, atravessada, preenchida de grande reverência, porque é o Senhor. Nós iniciamos o culto considerando isso, aquela advertência bondosa e amorosa de Deus por meio do profeta Isaías. A quem me comparareis? Eu sou grande demais. E vocês se perdem na loucura da idolatria. E é esse Deus, assim ofendido por nós, que veio até nós, nos resgatou, e isso promove em nosso coração grande alegria, porque nós estamos diante e vivendo uma benesse indescritível. Não era naturalmente um destino lógico, provável, razoável para nós. E estarmos aqui hoje, e estarmos já assentados hoje nas regiões celestiais em Cristo, e estarmos lá amanhã, garantidos já hoje, não é natural, não é razoável. Mas Ele é bom, a sua misericórdia
essa bondade especial, essa manifestação especialíssima de amor que Ele tem para com o seu povo, dura para sempre, e geração após geração. Vamos experimentando essa verdade, geração após geração, porque Ele é imutável. Então, essa alegria irrompe no meio do povo de Deus. Então, o serviço ao qual nós somos chamados é entremeado desta alegria. Note que essa adoração é descrita como serviço, não é? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Lembre-se, é o salmo do grande rei. Então, nós celebramos esse grande rei com júbilo, isso é descrito como serviço. Então, a celebração não está restrita ao momento de adoração e esse momento efusivo em que nosso coração transborda num momento mais específico de uma adoração mais, digamos assim, propositada, não é? Pensada para isso, mas separada no momento mais dedicado a isso. Mas o próprio serviço geral na igreja, o próprio serviço prestado ao Senhor quando é prestado ao meu irmão e à minha irmã, a aula que nós damos, o arranjo que arranjamos, o ensaio que praticamos, a projeção que é elaborada e cuidada, e assim por diante. Tudo isso está envolvido com a mesma atmosfera de alegria, porque você não deveria, eu não deveria, de forma natural, de forma lógica, de forma razoável, colocar nossas mãos nisto, porque não havia em nós dignidade para este serviço. Então, servir ao Senhor é um grande, grande privilégio e motivo de grande, grande alegria. Lembra, no ano passado, insistíamos, né? Mensagem após mensagem, enquanto expunhamos a primeira carta de Paulo a Timóteo. O bom combate é combativo. Combate é desagradável, muitas vezes. Combate dá dor de cabeça, mas é bom, é nobre e deve trazer alegria. Esta é a lógica do apóstolo. O serviço na igreja é desafiador. O serviço na igreja dá dor de cabeça. O serviço na igreja tira o sono. O serviço na igreja, às vezes, perturba, mas é motivo de grande alegria. Porque nós precisamos estar lembrados. Estamos gozando um imenso privilégio. É motivo de grande alegria estarmos servindo a esse Deus bendito e sermos a comunidade dos abençoados por Ele. Isso é motivo de enorme alegria. Por isso o combate é tão bom, não por ser agradável em todo o tempo. Há muitos momentos agradabilíssimos, agradáveis como nenhuma outra coisa pode ser no que quer que façamos lá fora. Mas há os desafios, né? Não estou aqui para mentir. Eu e você sabemos deles todos. Há, às vezes, incompreensões, julgamentos. Todos nós experimentamos isso, especialmente no serviço na igreja e à igreja. Mas é uma grande alegria. Uma grande alegria. Bem, o outro aspecto, tomando a licença de pular o verso 3 pelos motivos que já devem estar óbvios para você, não é? Ele entremeia dois aspectos que são destacados nos versos 1 e 2 e no quarto, aqueles três convites do verso 1 e 2 e os três convites do verso 4. Então, partindo aqui para o aspecto que aqueles três convites do verso 4 parecem destacar enquanto servimos ao Senhor. Se nos dois primeiros versos, nos três primeiros convites, nós destacamos esse aspecto, ou percebemos o destaque do aspecto da alegria, no verso 4, que traz novamente mais duas linhas e três convites ali, nós vemos o destaque que o salmista dá ao aspecto da gratidão. Pastor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Precisamos distinguir para valorizarmos a ambas. Alegria e gratidão. É uma resposta. É uma imperfeita
mas necessária retribuição do coração alegre, esta gratidão ao Senhor. E é por isso que ele interrompe a ideia lá do serviço, faz lá os primeiros 3 convites: celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, né? Então, se dispor para o serviço, essa é a ideia de se apresentar diante do grande rei, você vai ali para servi-lo. Então ele faz aquela pausa e lembra: olha, mas saiba de uma coisa, ele é o único Deus verdadeiro, ele nos fez, nós somos dele, e somos o povo da aliança, né, que ele cuida como um bom pastor. E aí ele retoma: lembrados disso, manifestem sua gratidão. E aí ele retoma a ideia do serviço, não é isso? Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Entrai por suas portas. Não é um convite só para a adoração. Lembre-se, estamos falando de um contexto régio. Estamos nos apresentando para o rei. E entrar pelas portas do rei era o ato dos servos que estavam ali ao seu dispor. Óbvio que muitas vezes esses servos, ou em ocasiões especiais, melhor dizendo, não era o comum, o ordinário era entrar para servir, mas às vezes havia o entrar para se beneficiar da misericórdia do rei, da sua bondade, para apresentar algum pedido especial, para uma consulta ao rei. E nós gozamos isso por Cristo Jesus, que nos abriu o caminho. E nós somos convidados pelo escritor aos Hebreus, né, a entrar com intrepidez. Então, este serviço daqueles necessitados do Senhor, entrai por suas portas com ações de graças. Então, você entra para servir, sabendo que será abençoado, e faz isso com grande gratidão. É motivo de grande gratidão gozarmos o privilégio de servirmos a esse Deus. E aí, como o salmista já havia conclamado todas as terras, não é? Esse é um convite missional também: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então é um convite para Israel, mas é um convite também para os gentios. É um convite para o povo da antiga aliança, mas para aqueles que seriam enfim alcançados como nós o fomos. E aí havia a separação dos atos devidos aos judeus e àqueles convertidos, né? Aos gentios que estavam no processo de conversão. Então, entrem por suas portas, entrem em seus átrios, mas venham adorar ao Senhor, venham servi-lo. Novamente a ideia de serviço está aqui, porque ele interrompeu lá para fazer a pausa do verso 3 e retomou: entrai por suas portas, a atitude do servo, entre nos seus átrios para servir, render-lhe graças. Então, entrai por suas portas com ações de graças, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Então, este serviço que tem a alegria destacada nos versos 1 e 2, vai ter a alegria destacada, a gratidão destacada no verso de número 4. E agora sim, depois dessas duas considerações, desses dois aspectos essenciais do culto oferecido ao Senhor, alegria e gratidão, nós vamos nos deter ao verso 3, que nos apresenta esse coração da adoração ao Senhor, que direciona esta alegria, que direciona esta gratidão, que qualifica, que dá substância especial a essa alegria e a esta gratidão. Consciência, aprendizado, ensino, proclamação de uma verdade que é a mais essencial de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Sabei, saibam. O termo utilizado no texto original, ele comunica, ele tem uma possibilidade, uma ambivalência, essa era a palavra que eu estava procurando, equânime. Ele tanto serve, mas tanto mesmo, de forma igual, para dizer: aprenda isto, você que ainda não sabe, como para dizer: tenha isso sempre em mente, você que já sabe. Essa é a ideia. E o que nós encontramos no português mais equivalente é saiba. Não é? Nós podemos dizer para aquele que ainda não sabe que o saiba, mas podemos lembrar aquele que já sabe
que saiba disso, ou seja, que mantenha esse conhecimento sempre vivo e alimentado, nutrido, regado na mente. Saber o que, no caso de todas as nações que são convidadas, passar a saber. No nosso caso, que já sabemos, continuar sabendo, nutrindo, não se esqueça. Não se aparte da instrução. Recitamos todos os domingos, não é? Dela depende a sua vida, o mote da nossa escola dominical. Então, o que é devido saber? Aos que ainda ignoram e àqueles que correm o risco de amortecer a verdade essencial no coração, de esfriá-la. Saber que Javé, esse Deus do pacto, o Deus que a Bíblia revela, o Deus das Escrituras, Ele é Deus, não há outro, Ele é incomparável. Saber que Ele e somente Ele é Deus. Aqui nós temos esse aspecto da proclamação, da exclusividade que Deus requer em nosso coração. Se você hoje eventualmente nos visita e ainda não compartilha dessa fé, é isso que eu quero amorosamente dizer para você: saiba disto. Saiba disto. Essa é a informação mais importante que alguém pode lhe comunicar, e eu estou tendo um grande privilégio, estou fazendo isso. Saiba que esse Deus das Escrituras, esse Deus que se encarnou na pessoa do Filho Jesus Cristo, que deixou sua glória, esteve entre nós, padeceu todas as dores de uma realidade caída e afetada pelo pecado, sem jamais pecar, que foi obediente até as últimas consequências dessa obediência, morrendo a morte de cruz, para nos conceder o perdão que nos inclui nessa verdade, nessa maravilha, para nos reconciliar com Deus. Ele é o Deus verdadeiro, só Ele. Sabei que este, Yeshua, Javé salva, ou o Senhor é salvação, Jesus Cristo, aquele que se chama Deus salva, o Messias, Ele é o Deus verdadeiro. A propósito, foi Ele quem nos fez, saiba isso. Tanto você que ainda tem dúvidas a respeito, quanto você que já sabe disso muito bem, mas que, como eu, corre o risco de ter essa verdade esfriada no coração. O que nos dá alegria e gratidão é atentarmos para isso, senão nossa alegria vai ser circunstancial, e a nossa gratidão vai depender das nossas inclinações emocionais naquela manhã de domingo. E aí o desafio vai ser muito grande para servir ao Senhor com alegria, não é isso? Para entrarmos por suas portas com ações de graças. Se isso tudo estiver dando errado na sua e na minha vida, como é que vai ser? Então eu preciso saber sempre, saber profundamente, experimentar essa verdade, de que Jesus é o único Deus verdadeiro, e foi Ele que me fez, que fez você, foi Ele que nos fez, e nós somos dEle. O salmista e os israelitas, quando entoavam isso na festa dos tabernáculos, não é? Sabia que era esse Deus que tinha libertado o seu povo para ter uma comunhão, que admoestava e exortava a Faraó: deixa o meu povo vir me servir, expressar alegria e gratidão pela salvação que eu promovo. Aquele Deus que disse: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e cumprirdes a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar, diferenciada, porque toda a terra é minha, mas vocês são meus de forma muito especial. Foi Ele quem nos fez, Ele fez todo mundo, nós somos dEle, todos nós, todo ser humano é em alguma dimensão de Deus, por propriedade, por direito, mas nós, o povo da aliança, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E esse é o convite que é feito àquele que ainda oscila, vacila ou não crê mesmo.
venha fazer parte desse povo. E aquele que já é parte, este é um grande privilégio, esta é uma grande maravilha, esta é a grande boa nova. Este é o grande segredo da felicidade e da gratidão. Estar sempre consciente de que o Senhor é o teu bom pastor, tem cuidado de você, inclusive nesta luta que você está atravessando. É Ele que está cuidando. Essa luta é inclusive um instrumento nas mãos dele para forjar o teu coração, para forjar a tua fé, para te fortalecer. É nesse sentido que Tiago, chamado por Paulo de apóstolo, vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, fiquem inclusive agradecidos por passares por muitas provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o desafio tem agora uma substância infalível para ser encarado. O Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E a certeza é ancorada no caráter de Deus. Por quê? Verso 5. O verso 5 funciona como uma nota de reforço. Nós somos chamados a muitas coisas, a muitos convites. Há uma grande exortação nesse salmo. Você tem 7 convites, não é? É muita coisa. Aí ele diz: descanse o coração. Ele é fiel. Ele que está nos chamando a esta vida, a esta adoração assim orientada, é fiel. O Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. A sua misericórdia, esta bondade especial, Ele é bom em geral, mas tem uma bondade especial para quem aceita esses convites. Essa é a ideia do termo lá hebraico, hesed. Uma bondade, um amor especialíssimo que Deus nutre e manifesta somente a este aprisco, ao povo que Ele cuida como um pastor de suas ovelhas. Esta misericórdia dura para sempre, não vai acabar. Se renova todas as manhãs, como diz poeticamente o profeta, não é? Todas as manhãs está renovada. Hoje nós despertamos, não é? O Senhor estava cuidando de nós, Ele está cuidando de nós agora. Continuará assim. Essa misericórdia se renova, não tem fim. E a fidelidade, o seu caráter, é imutável, de geração em geração, o mesmo caráter. Ele é o Deus fiel. Então nós podemos confiar e descansar o coração, porque Ele, esse Deus todo-poderoso, grandioso, Senhor absoluto sobre tudo e todos, o único Deus verdadeiro, e nutre por nós esse amor especial. Ele tem todo o poder para nos salvar e abençoar, e para nos fazer prosperar nessa vida de adoração. E Ele tem todo o querer, Ele pode e Ele quer manifestar essa maravilha na nossa vida. Então eu quero passar a esta consideração, propondo breves aplicações. Quando adoramos, já que a adoração implica num serviço alegre, fazemos isso com alegria. Pastor, às vezes sim, às vezes não. E aí cabe o exame para que haja maior regularidade. Nós somos inconstantes, eu sei disso. Mas o exame que nos garantirá maior regularidade passa lá pelo verso 3. Quando a alegria é decorrente de quê? Percebe? Se for decorrente do verso 3, de saber que Jesus, Deus encarnado, é o Deus verdadeiro, Ele é o Yahvé do Antigo Testamento, Ele é o Senhor. Foi Ele que nos fez, dele somos, e somos esse povo especial do seu cuidado. É este o motivo da alegria? E quando não há alegria, por que será? Então, se o motivo para haver ou não haver alegria não tem nada a ver com o verso 3,
Meu irmão, qual é a diferença? Essa alegria é circunstancial. Há bênçãos pontuais ou provações pontuais. Mas o apóstolo disse, pelo menos chamado por Paulo de apóstolo, então, biblicamente apóstolo, não é? Tiago. Tende por motivo de toda a alegria o passar por muitas provações. Então, não é que você deixa lá fora os seus problemas para vir adorar, não. Você vem com os problemas e vem com alegria. Porque o Senhor é Deus, foi Ele quem te fez, você é dele, você é povo dele e rebanho do pastoreio dele. Isso alegra. O crente é aquele alegre na tristeza. Pastor, isso é contraditório? Pode ser. Pastor, isso é intuitivo. Eu concordo com você, mas isso é verdade também. Nós somos aqueles que temos aflição e paz, como cantamos, não é? Nós somos. Nós estamos sempre alegres na tristeza, se esse verso 3 estiver no nosso coração, se sabemos. Então, quando adoramos, fazemos com alegria, se sim ou se não, por qual motivo, precisa ser essa consciência. E aí a alegria será mais perene, mais constante, embora haja tristeza. Quando adoramos, fazemos com gratidão. Se sim, gratidão pelo quê? Se não, por que não estamos agradecidos? Bem, se não consideramos o verso 3, se não estamos lembrados de que o Senhor é Deus, Ele nos fez, somos dele, e o rebanho do seu pastoreio, o seu povo especial, a ingratidão está explicada, não consideramos isso. Mas se a gratidão é por outro motivo, também é uma gratidão efêmera, circunstancial, passageira, inconstante, falha e que não vai nutrir seu coração. Precisa ser o saber que Jesus é Deus. Ele nos fez, dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, esta é a grande pergunta. Quando adoramos, quando entramos aqui, quando cantamos, quando lemos, quando oramos, quando pregamos e ouvimos a palavra, o fazemos repletos dessa consciência de que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Isso dá substância, e isso dá encontro entre o que praticamos e o que cremos, e isso dá significado à nossa adoração. E a última aplicação, também em forma de pergunta: você quer isso? Você quer isso no seu coração? Pergunto àquele que ainda não se decidiu, pergunto também aos já decididos: temos nutrido isso? É o que queremos? É isso que queremos para a nossa alegria? Que seja assim, vamos orar por isso, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Meus irmãos, vamos entoar o hino Louvor e Glória, número 47 do nosso hinário Novo Cântico, ocasião para nós expressarmos nossa fé, ocasião para nós pensarmos no que acabamos de ouvir, ocasião também para participarmos com alegria e gratidão, com a consciência de que o Senhor é Deus, participarmos também da consagração de nossos dízimos e ofertas. Após esse momento, nós oraremos e invocaremos a bênção do Senhor.